No próximo capítulo da novela Sortilégio. Na construtora, o pau fecha entre os irmãos. Hernan dá um sermão dizendo que ali é uma sala de reuniões e não um ringue de boxe. O médico diz que se Antônio estivesse ali, ficaria com vergonha dos filhos. Vitória intervém e diz que, como ela e o marido não sentiam vergonha do amor que sentiam, vai preferir ir a julgamento, pois esta seria a atitude de Antônio, e é dela a decisão de respeitar sua última vontade. Raquel tenta tirar o irmão da sala, mas antes Bruno vai arrumar seus papéis para sair. O mesmo faz Alessandro, mas os dois se olham e novamente começa a briga, que é contida pelos homens que ainda estão presentes na sala de reunião. Desolada com tudo o que aconteceu durante o dia, Vitória vai para casa chorando. Felipa percebe que a patroa está nervosa e oferece um chá, mas a mulher só quer desabafar e diz que seus filhos são um desastre por serem gananciosos e vingativos. A senhora diz que a culpa é toda dela e que não sabe onde foi que errou. Vitória explica que Bruno e Raquel jogam seu passado na cara dela toda hora e que agora estão contra Fernando, que finalmente declarou seu amor por ela. Na cidadezinha do interior, Maria José e a família, que já estão instaladas no antigo apartamento de Pedro, almoçam juntos e a moça diz que quer visitar o túmulo de sua mãe. Pedro não gosta da ideia e fica muito apreensivo. Naquela mesma noite, após a reunião na construtora para tratar da anulação do testamento de Antônio, os advogados e Bruno tomam um drink em um bar e comentam que acreditavam que o acordo seria fechado naquela tarde. Os advogados revelam que Alessandro fez uma proposta interessante, mas não imaginavam que ele chegaria a propor que a causa fosse a julgamento. Raquel, que está com Bruno, pressiona para que o irmão aceite, mas Bruno diz que não abre mão da presidência da empresa. Alessandro chega em casa e pergunta a Ezequiel se tem alguma novidade. O mordomo diz que não, e ele sobe para ver a mãe. O rapaz diz não achar uma boa ideia ir aos tribunais e Vitória concorda, mas diz que Bruno só está forçando a barra para medir forças com eles. Alessandro diz que não quer que a reputação da mãe seja abalada com um escândalo e que prefere renunciar. Vitória pede que ele tenha paciência e aguarde um pouco. Enquanto isso, Raquel chega em casa e conta para Roberto que foi à reunião com os advogados para resolver a questão do inventário de Antônio. O rapaz fica furioso e diz que ele também deveria ter participado, pois é seu marido. Raquel responde que os papéis não provam nada. O que prova são as atitudes. Possuído pela raiva, Roberto tira o cinto e bate na mulher, dizendo que se ela quer atitudes ela vai ter. Com violência, Roberto joga Raquel no sofá e força a mulher a beijá-lo. A moça tenta fugir, porém ele a pega pelo vestido e rasga sua roupa. Os dois rolam pelo chão e Roberto diz que agora ela vai conhecer o homem que ele é. O gostosão bate nela e a joga com força no sofá novamente. Mas a mulher acaba gostando e diz que era assim que ela queria. Os dois terminam de fazer amor e ela diz que foi magnífico, mas Roberto diz que para ele foi horrível e deixa Raquel sozinha na sala da casa. Já é de madrugada e Maria José e Paula não conseguem dormir. A garota diz que está pensando em trabalhar, pois a irmã está grávida e que provavelmente vai ter que sair do emprego que está tentando conseguir. O celular de Paula toca. É Alessandro querendo falar com Maria José. A moça passa o telefone para a irmã e o rapaz pergunta se chegaram bem. O rapaz quer puxar assunto, mas Maria José diz que os dois terminaram e não tem mais nada para conversar. Naquela mesma noite, Roberto encontra Ulisses em um bar e o marido de Raquel conta tudo o que aconteceu, inclusive que a esposa falou em divórcio. No dia seguinte, bem cedo, Maria José vai visitar o túmulo de sua mãe, acompanhada pelo pai e pela irmã. A moça faz uma oração e pede desculpas por ter demorado tanto a voltar ali. Longe dali, em seu sítio, Helena resolve ligar para Ulisses e diz que precisa falar com o rapaz. Ulisses acha a mulher nervosa e pergunta sobre o que ela quer falar. Maria José e Paula vão procurar emprego e Pedro diz que vai procurar seu compadre para tentar arrumar um emprego de contador. As moças pedem que Pedro tenha cuidado para não cair nas fraudes do homem novamente. Paula quer saber há quanto tempo a irmã está grávida e ela diz que está de 3 meses. As moças chegam à loja de Berenice, antigo emprego de Maria José. A mulher conta que quebrou o pé e teve que demitir sua funcionária, que a roubou. Berenice reclama ainda da nova funcionária que contratou. Maria José aproveita a oportunidade para pedir seu emprego de volta. Pedro encontra sua comadre fazendo biscate em praça pública e fica sabendo que seu compadre está no interior e não pretende voltar. No escritório, Fernando pergunta a Alessandro como está Vitória e se ele deve ligar para ela. O rapaz diz que não sabe e que está muito triste por ter mandado Maria José embora.
Fernando argumenta que o amigo foi precipitado, pois, na verdade, o que tinha em mãos era apenas uma chave de um quarto de motel e a desconfiança de que a esposa o estaria traindo, mas não existia nenhuma prova concreta. Fernando conta que o tal Mário Aguirre alugou outros quartos em diversos hotéis e que alguém também está procurando pelo tal sujeito. Fernando conta ainda que o investigador que contratou para descobrir o paradeiro do juiz que realizou o falso casamento de Alessandro conseguiu descobrir algo. O investigador me contou que o homem é ficcionado em foto safari. É uma nova modalidade de fotografia onde se faz viagens para captar imagens da natureza. Conta Fernando, Alessandro diz que o juiz deve ter roubado muito dinheiro para bancar todas essas viagens e que certamente Bruno deve ter pago uma fortuna. Alessandro diz ainda que voltou a desconfiar de Bruno em função de suas últimas atitudes em relação ao testamento e a forma como ele tem tratado Vitória e que agora acredita que seu irmão seja capaz de tudo. Pedro continua procurando trabalho e se oferece para carregar as bolsas pesadas das mulheres que estão em compras como forma de ganhar algum dinheiro. Hernan vai até a mansão visitar Vitória e quer saber se é verdade o que Bruno falou sobre o caso dela com Fernando. A mulher explica que os dois estavam conversando sobre a situação de Kátia, irmã do rapaz, que está passando por uma fase difícil, e ela, num gesto de carinho, segurou as mãos do rapaz. Hernan aproveita a oportunidade para declarar seu amor pela senhora. Vitória se diz lisonjeada, mas que esse não é o seu melhor momento. O telefone de Vitória toca. É Fernando, mas ela não atende. Do outro lado da cidade, Ulisses vai encontrar Helena em um apartamento. A mulher diz que quer conversar com ele sobre a família Samaniego. Helena revela que foi casada com Pedro e que Sandra tem uma irmã gêmea, que é a Maria José. A moça conta que Paula é sua filha caçula e diz que só está contando isso porque sabe que Ulisses é um aproveitador. Helena conta ainda que nunca se divorciou de Pedro e diz que se Porfírio souber, vai deserdar Sandra porque sempre acreditou que a moça fosse neta dele e se Jorge, seu atual marido, souber a verdade, vai perder o subsídio de sua clínica e isto seria um desastre. Horas depois, Pedro chega ao apartamento e as filhas estão fazendo a faxina. Maria José conta que conseguiu voltar para seu antigo trabalho na loja de Berenice e que a mulher acabou contratando Paula também. Enquanto isso, Ulisses conta para Helena que Maria José é muito diferente de Sandra e que Paula é mais despachada. Ele diz ainda que as duas são muito legais, assim como o velho, seu Pedro. A mulher ri e diz que Pedro não é velho, mas seu ex-sogro sim, e que está com câncer. Ulisses deduz que a fortuna de Porfírio vai ser herdada por Sandra. Helena quer saber quanto o rapaz quer para ficar calado, mas ele diz que a única coisa que deseja é se casar com Sandra. Helena completa, dizendo que não sente absolutamente nada pelas suas outras filhas. Kátia saiu para tomar um refresco com Maura e Lisete. A mocinha comenta sobre o encontro que teve durante o almoço com Vitória e Fernando no restaurante onde foi almoçar com Raquel. Maura quer saber da briga entre Alessandro e Bruno, e a moça conta que Fernando não comentou nada. Lisete lembra que Raquel deve saber da fofoca, mas Maura desconfia que a amiga está tendo um caso com Ulisses. Horas depois, Raquel se encontra com Ulisses em seu apartamento e conta sobre a briga entre Alessandro e Bruno durante a reunião com os advogados e que Vitória declarou, na ocasião, que quer ir a juízo. Ulisses quer saber da opinião de Roberto, mas a moça diz que o marido não opina e não lhe interessa o que ele pensa. Ulisses pergunta como estão as coisas entre o casal e quer saber se ela não vai dar outra oportunidade para salvar a relação. Raquel diz que não há nada que possa ser salvo entre os dois e que quer se divorciar. A moça dá um anel ao rapaz e pergunta se ele se casaria com ela. Imediatamente, Ulisses se lembra do acordo que fez com Helena. Raquel percebe que o rapaz deu uma viajada e o chama a atenção. O rapaz diz que é uma situação muito estranha, pois Roberto é seu amigo, mas a moça faz planos para o futuro. Raquel coloca Ulisses contra a parede, mas o rapaz concorda com tudo o que ela diz e joga mais umas das suas cantadas, seduzindo a sua marmita. No meio do rola e rola, Raquel interrompe e mostra um espartilho que trouxe para apimentar a relação dos dois. Já é tarde quando Ezequiel bate a porta de Alessandro e diz que Xuxo quer falar com ele. O camponês conta que vai viajar para a cidade de Maria José no dia seguinte. O rapaz dá todas as instruções e o homem agradece tudo o que o patrão tem feito por ele. Vitória conta para Felipa sobre a declaração de Hernan e quer saber a opinião da governanta, que tem a língua solta e diz que não pensaria duas vezes se um homem como Fernando estivesse apaixonado por ela. A patroa está preocupada com o que os outros diriam se ela tivesse uma relação com um homem mais novo. Mas Felipa argumenta que ela não deve nada a ninguém e que devem mandar os filhos tomarem no rabo.
Alessandro liga novamente para o celular de Paula, mas Maria José pede que a irmã não atenda a ligação, pois quer esquecer o rapaz. No dia seguinte, Maria José começa seu trabalho na loja junto com Paula. Enquanto isso, Pedro se encarrega de carregar as bolsas pesadas das mulheres que estão fazendo compras no mercado da cidade. Kátia conta para Fernando que antes de ser expulsa da escola nos Estados Unidos, foi reprovada em todas as matérias e falsificou as notas que mandou anteriormente para o irmão. Fernando diz que se ela não quer estudar, vai ter que trabalhar. A moça fica brava com a decisão do rapaz. Algum tempo depois, Alessandro e Fernando chegam ao escritório e o rapaz conta que mandou Chucho para a cidade de Maria José para tomar conta dela e da família. Ele explica ao amigo que tem tentado ligar para a moça, mas sem sucesso. Fernando diz que precisa de um grande favor. Ele conta que a irmã foi expulsa da escola e precisa arrumar um trabalho. Alessandro diz que ela pode ser ajudante de sua secretária Mari. Fernando aproveita para contar que ligou para Vitória no dia anterior, mas ela não o atendeu. Chucho chega ao apartamento da família Samaniego e surpreende Pedro. O homem quer saber o que o camponês está fazendo ali e ele diz que não estava mais aguentando ficar naquela casa aturando Ezequiel. Pedro convida o amigo para ficar no apartamento, mas Chucho diz que vai alugar um quarto e procurar trabalho. O homem conta que as filhas já conseguiram trabalho e Chucho, para variar, diz que todas essas boas notícias merecem uma cervejinha. A festa está rolando na casa de Maura. Alessandro chega e a moça vai recebê-lo. O rapaz avista seu meio-irmão conversando com Kátia. Pendurada no braço de Alessandro, Maura diz que nunca deixou de amá-lo e que o tempo em que ficaram juntos foi inesquecível. A moça beija Alessandro apaixonadamente e ele não recusa o carinho, sendo observado por Bruno. Alessandro e Maura têm um déjà vu na festa que a moça está dando na sua casa. Ela revela que nunca deixou de amá-lo e o beija apaixonadamente. O rapaz não recusa o beijo, mas é observado por Bruno, que gosta muito do que está vendo. Enquanto isso, na mansão, Vitória reclama com Felipa, que se sente muito sozinha. Ela diz que sente falta de Fernando e a governanta pergunta por que ela não liga para o rapaz. De repente, Raquel chega de surpresa e Vitória pergunta por que a filha não foi para a festa de Maura. Raquel responde que a amiga não a convidou, pois está atrás de Alessandro. Raquel muda de assunto e diz que não concorda com a ideia de brigar com Bruno nos tribunais, pois ela tem vergonha do passado da mãe. A moça tenta argumentar que Alessandro já ocupa o cargo de presidente da empresa há 10 anos e que agora seria justo que o cargo fosse passado para seu irmão. Vitória diz que isto não seria justo, pois não foi o que Antônio decidiu. Raquel joga na cara da mãe que se ela respeitasse a memória de seu pai, não estaria se metendo com Fernando. A mulher respira fundo e diz para a filha que ela é uma mulher livre e tem o direito de fazer o que bem entende. A senhora deixa claro para Raquel que esta é a última vez que ela se refere a ela daquela maneira e que já suportou muitos insultos dos filhos, a ponto de se esquecer que eles são seu sangue e acabar expulsando os dois de casa. Vitória lembra que ela e Alessandro têm a maioria das ações e são donos daquela casa. Cheia de raiva, a mulher diz a Raquel que se ela abusar demais, irá expulsar também o parasita do Roberto. Minutos depois, Vitória pega o carro da família e sai dirigindo. Os motoristas estranham. Na festa, Bruno conversa com Maura e parabeniza a moça por ter conseguido o que planejava. O rapaz diz que se Alessandro e Maria José se separaram foi por causa de Mário Aguirre. A moça fica surpresa e Bruno a convida para tomar um café em sua casa no dia seguinte, dizendo que os dois têm muito o que conversar. Raquel liga para Ulisses, que está passando aquela cantada em Lisete. O rapaz não entende o telefone e diz que provavelmente ela está bêbada e que quer alguém para conversar. A garota pergunta se os dois estão juntos e Ulisses nega, dizendo que Roberto é seu amigo. A festa está chegando ao fim e Alessandro se despede dizendo que está muito cansado. A moça chama o rapaz de meu amor e o convida para jantar no dia seguinte. Alessandro diz para Kátia que combinou com Fernando que a levaria embora. Mas Bruno diz que ele leva, pois é caminho para ele. Chorando, Vitória chega à casa de Fernando e antes de entrar liga para ele e pede que o rapaz a encontre. Ele sai imediatamente para vê-la. Fernando se preocupa com a mulher, que diz que precisa muito dele e os dois se beijam apaixonadamente. Mas a culpa interrompe o romance. Fernando diz para ela não se deixar levar pela dúvida e afirma que ela é a mulher de sua vida. Alessandro chega em casa e pergunta por sua mãe. Eric diz que Vitória pegou o carro e saiu sem dizer para onde ia e que também não está atendendo ao celular. O rapaz fica sabendo da briga da mãe com Raquel. Enquanto isso, Fernando e Vitória conversam e o rapaz diz que os filhos dela são muito egoístas e que está na hora dela pensar um pouco em si mesma.
Ele diz que a idade dela não importa e que a ama como ela é. Alessandro vai tirar satisfações com Raquel e os dois brigam. A moça diz que não aceita que a mãe saia com um homem mais novo e de uma classe inferior. Alessandro defende Vitória e diz que ela é uma mulher livre para fazer o que quiser. Raquel diz que a mãe não pode ser respeitada por ter cometido adultério. Alessandro se irrita e pega a moça pelo braço e diz que se ela voltar a insultar sua mãe, vai se arrepender. Raquel diz que não se importa se ele expulsar ela e o marido de casa, pois quando Bruno ganhar a ação, ela vai ter dinheiro suficiente para morar onde bem entender. Alessandro diz que seria ótimo se ela fosse embora, pois mais ninguém consegue aturar o gênio da moça. Raquel levanta a mão para dar um tapa na cara do irmão, mas ele segura seu braço e grita que ela não pode ter tanta certeza que os planos de Bruno vão dar certo, pois se a anulação do testamento do pai for a juízo, ele não vai ceder em nada. Fernando combina com Vitória de continuarem se vendo como antes e propõe que eles toquem o projeto da cooperativa indígena juntos, pois assim terão uma desculpa para se verem. Fernando diz que já decidiu que os dois começam a trabalhar juntos no dia seguinte. Na mansão estão todos preocupados com Vitória, mas o segurança liga dizendo que a patroa está chegando. Alessandro pede para ficar sozinho com a mãe. Ele quer saber onde ela foi, pois todos estavam preocupados.